pessoal, nessa aula recordaremos aqui o que é um segmento de reta e aprofundaremos aqui o nosso conhecimento sobre ele. Então, recordando, pessoal, um segmento de reta é um trecho da reta que tem início e tem fim. Então, eu vou traçar dois pontos aqui sobre uma reta. E o segmento de reta, ele é o trecho dessa reta aí que tem início em um desses pontos e termina no outro. Então, se eu chamar aqui esses pontos, por exemplo, o primeiro deles de ponto A, o segundo de ponto B, o segmento de reta AB é esse trecho da reta aí que vai do ponto A até o ponto B, incluindo esses dois pontos, né? Aqui esses termos que eu disse, início e fim, são termos informais. A gente costuma dizer que eles são extremidades do segmento. Tá? E aí, para representar um segmento de reta, né, esse no caso AB, a gente coloca as letras aqui AB e uma barrinha horizontal em cima dessas duas letras. Ou ainda poderia ser BA. Essas duas simbologias aí representam o trecho da reta que tem como extremidades os pontos A e B. Agora eu queria falar com vocês também sobre congruência de segmentos. Então a gente vai definir aqui que dois segmentos são ditos congruentes se tiverem o mesmo comprimento. Então vou destacar aqui essa definição. Dois segmentos são ditos congruentes se têm o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo tamanho, né? Em linguagem mais informal. Tá bem? Então aqui abaixo eu representei os segmentos RS e PQ. Eu os construí de mesmo tamanho. Ou seja, por isso podemos afirmar que PQ e RS são congruentes. Para facilitar, também há uma simbologia que representa a congruência de dois segmentos. A gente usa 3 barrinhas paralelas. Então, essa simbologia aqui representa que o segmento PQ é congruente ao segmento RS. Queria chamar a atenção para o fato de que congruência não significa igualdade, tá bom, pessoal? Se a gente observar aí, os segmentos RS e P e Q, eles podem ter o mesmo tamanho, mas eles não têm os mesmos pontos, exatamente os mesmos pontos, por isso eles não são iguais, tá bem? Só queria destacar isso. E agora a gente vai começar a estudar também construções geométricas. Então eu destaquei aqui 3 instrumentos muito usados na construção geométrica. Aí. Então o primeiro deles é a régua, né? Já é velha conhecida de vocês, utilizada para medir o comprimento, como também para traçar retas, né? O compasso ele é muito útil porque uma vez que a gente define uma abertura, a gente está definindo uma distância, né, entre dois pontos, entre a ponta seca e a ponta que tem o grafite, né? Então essa distância fica fixa. Por isso que a gente pode traçar aí circunferência ou arcos de circunferência, né, que é o conjunto de pontos no plano que tem a mesma distância de um ponto dado. E por último a gente vê os esquadros, né? E aí vamos começar aqui já a nossa primeira construção, que é o transporte de segmento, né? Ou seja, como é que a gente faz para mover, entre aspas, um segmento de um lugar para outro. Então para isso eu deixei um vídeo gravado aí, ele já vai entrar aqui na sequência. Então vamos fazer aí o transporte do segmento AB para a reta R. Primeiro passo, a gente marca o ponto C sobre a reta R. Em seguida, a gente pega o nosso compasso, faz uma abertura dele com o mesmo tamanho do segmento AB, que é o que a gente vai transportar, né? Então, aí tem que ser o mesmo tamanho exatamente, né? Mais próximo disso possível. Colocamos a ponta seca do compasso sobre o ponto C.
e traçamos aí com a outra ponta sobre a reta R e criamos um ponto. Eu vou chamar esse ponto aí de ponto D. A gente pode observar então agora que esse segmento CD. Eu vou reforçar com uma caneta aqui para ficar mais visual o segmento CD, que é obtido através do transporte do segmento AB para a reta R. Então a gente pode ver que os segmentos AB e CD são congruentes, né? Porque eles têm a mesma medida. Tá? Agora, dando sequência aqui, a gente vai definir o que é ponto médio, né? E na sequência a gente já vai também ver como encontrar o ponto médio de um segmento. Então, o ponto médio no segmento é o ponto que pertence a esse segmento e o divide em dois segmentos congruentes, ou seja, e o divide em duas partes iguais. Tá bem? Eu vou fazer aqui a mão. Agora, né, vou dar um segmento aqui AB. Poderia ser quaisquer outras letras, tá? A gente costuma usar AB pela falta de criatividade mesmo. Tá? O ponto médio de um segmento é o ponto que divide esse segmento em duas partes iguais. Então ele vai estar aqui no meio desse segmento. A gente costuma usar a letra M para representar o ponto médio, mas poderia ser qualquer outra letra também, tá bom? A gente vai aprender agora como construir o ponto médio de um segmento. Nosso objetivo agora é construir o ponto médio desse segmento AB. Então a gente vai tomar uma abertura que seja maior que a metade do comprimento desse segmento. Aí vamos colocar a ponta seca do compasso em uma das extremidades e desenhar um arco. Mantendo essa mesma abertura, a gente coloca a ponta seca agora do compasso na outra extremidade e traça um arco. Tá. Ficou um pouco claro a imagem, né? Mas dá para perceber que esses arcos se encontram em dois pontos e agora a gente vai traçar a reta que passa por esses dois pontos aí do encontro dos arcos. Tá. Então na hora que a gente desenha essa retinha aí, o cruzamento dessa reta com o segmento é justamente o ponto médio desse segmento. Eu denotei com a letra M, agora o ponto médio e o nome, né, dele, ponto M. E aproveito também para chamar atenção para essa reta. Essa reta, ela é muito importante, ela tem um nome, ela chama reta mediatriz, né? A reta que une aí os pontos de encontro desses arcos que a gente traçou para achar o ponto médio. Olha aí, nessa construção aí do ponto médio de um segmento, apareceu a reta mediatriz do segmento, né? Eu mencionei ela rapidamente porque a gente ainda vai estudar sobre ela no futuro, tá bem? Bom, pessoal, com isso estamos aí encaminhando para o fim da nossa aula, mas não sem antes fazer o nosso tradicional check aqui no conteúdo visto. Então, se você gostou dessa aula, clica no botão curtir. Se acha que esse conteúdo pode ser interessante para algum colega, para alguma pessoa aqui do seu círculo social, compartilha. Tá bem? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.